A paisagem cenográfica de toda a costa do estado e o clima tropical incentivam a prática do lazer e do esporte náutico. E no rol das vocações econômicas do Rio de Janeiro, o setor náutico se destaca. Durante muitos anos, o Rio foi o maior produtor do segmento, mas a partir dos anos 80 começou a cair, assim como a indústria naval. A situação se agravou quando o real foi equiparado ao dólar. Era vantajoso importar e as construtoras acabaram fechando. Por tudo isso, o foco do nosso programa hoje é a importância do setor náutico para o desenvolvimento do estado do Rio. Para conversar sobre o potencial do mercado náutico, convidamos o presidente do Sindicato das Marinas, Antônio Carlos Lobato, da Marina Verome, e o diretor da ACOBAR, Associação Brasileira de Barcos e Implementos, o professor Ronaldo Fazanelli Miguel, engenheiro naval e consultor do Polo Náutico da UFRJ, e o diretor da revista Velejar e Meio Ambiente, Antônio Luiz de Souza Melo. Primeiro vamos acompanhar a visita que a nossa reportagem fez ao Polo Náutico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Houve tempo em que a madeira era matéria-prima indispensável para a construção de embarcações de qualquer tipo. No entanto, hoje, no setor náutico, imperam a fibra de vidro, os plásticos e derivados, o que torna os chamados barcos de recreio mais leves e fáceis de manejar. Mas para que a mudança no uso de materiais se efetivasse, foi preciso muita pesquisa. No Rio de Janeiro, o Polo Náutico da Universidade Federal, a UFRJ, é laboratório para pesquisa e desenvolvimento de projetos e métodos de construção de embarcações. É também abrigo para pequenas empresas iniciantes, como a Olus Brasil, que há 12 anos se instalou no Polo e hoje é uma das mais importantes construtoras de barcos do nosso estado. Esse barco aqui é o Ding, ele é um barco à vela para 2 pessoas. A empresa começou fabricando esse barco, foi o que viabilizou a fundação da empresa. Já foram vendidos mais de 600 barcos e continuamos produzindo ele. É um barco 100% nacional. Ele é feito em fibra de vidro e com espuma de PVC em alguns lugares críticos. Estrutura sanduíche em espuma de PVC. Essa peça que vocês estão vendo é o convés do Ding. Ele não está unido ao casco ainda e esse está sendo produzido. Eles vão aplicando sucessivas camadas de fibra de vidro, a espuma de PVC que está ali na mão do Carlos, é um material importado também para dar mais rigidez ao barco, em locais especiais. E esse aqui é o Canoia, um barco específico para treinamento a remo. Ele tem uma estabilidade um pouco maior do que o esquife. Esse não está equipado ainda, mas aí em cima vai toda aquela parte de cadeirinhas e braçadeiras e finca-pé. E temos uma versão dupla também para 2 pessoas desse barco. Esse barco aqui é o Emi. Ele é um barco que foi inteiramente projetado e produzido aqui na Olus. Ele é nosso. Todo o projeto e toda a construção, toda a tecnologia. É um barco para 3 pessoas. Ele já leva um balão, uma vela já um pouco mais técnica, que dá um desempenho também muito bom ao barco. Barco muito bonito velejando. Bem, eu vou começar fazendo uma pergunta para os 3. Em fevereiro de 2009, o governo do estado reduziu o ICMS de 25% para 7% para o setor náutico. Já é possível sentir os reflexos dessa diminuição do ICMS? A Marina Verome, na realidade, ela, além de marina, ela é um polo náutico. Eu tenho lá 72 empresas instaladas, das quais 6 são estaleiros. Já existiam 5. Veio um 6º em função dessa redução do ICMS e está vindo mais um agora por reduções. São estaleiros grandes que estão vindo. Em termos de Brasil, está vindo um dos maiores e está vindo um estrangeiro muito grande também para se instalar lá, bastante em função, talvez bastante em função dessa redução do ICMS e das reduções também
que a prefeitura, que o município de Angra também nos dá. As empresas que se instalam lá, além de não pagam também nem ISS, nem IPTU. Isso já é uma boa vantagem. Aí já tem o ICMS, que é 7, que já veio para 7, que na realidade ele vira 0, porque com os créditos das compras dos materiais, você se acredita e ele vira 0. E com esse IPI também, que virou 10, aí ele está bastante competitivo com o mercado internacional. Mas a gente ainda quer mais. Pois é, o quê? Nós queremos uma coisa que é simples de fazer. A gente quer isonomia com a indústria naval. Por quê? Eu tenho lá dentro, construindo barcos, vamos dizer, considerados setor náutico, que são os barcos de lazer, e eu tenho barcos de serviço que são do setor naval. Esses pagam 0 de imposto, e nós pagamos, vamos dizer, com as cascatas todas, vai a 60%. É uma diferença. Não é justo, muito grande. E uma fábrica do lado da outra. A gente fala na abertura do programa sobre o fato do Rio de Janeiro já ter sido o primeiro lugar e ter perdido essa posição a partir dos anos 80. Era legal dar esse contexto histórico, assim, o que aconteceu para perder tantas posições e como é que está acontecendo essa recuperação? Aí nós temos que separar em 2 fases, né? Na época em que assumiu o Collor, foi a época em que todos os estaleiros praticamente faliram no Brasil, os estaleiros de náutica, vamos dizer assim, né? Mas uma coisa que nós temos que ver também é que não foi só a política econômica do Collor que abriu o mercado, o que foi certo, né? Que naquela época a tecnologia que se usava na construção de um veleiro, de uma lancha, era uma coisa muito simples. Dos anos 90 para cá, os materiais ficaram extremamente mais complexos, a mão de obra precisa ser muito bem treinada, né? Eu vou fazer uma comparação. Nos anos 80, você ia comprar uma resina para fazer o barco, tinha 3 tipos, né? Ela era poliéster, ortofitálica, terefitálica ou isofitálica. Hoje, eu quando vou comprar resina, eu não consigo escolher se eu não sentar e conversar com o químico da fábrica, porque cada fabricante tem mais de 100 tipos de resina, né? Então, o operário qualificado que vai construir essa embarcação, ele precisa ser treinado, ele precisa estar familiarizado com isso tudo. Hoje em dia nós temos métodos de construção que você não tinha naquela época. E o fato desse desenvolvimento, quer dizer, ter estancado aí na época do Collor, impediu que essas tecnologias fossem desenvolvidas aqui, não? Sem dúvida, até porque por parte da indústria foi preciso, a indústria mundial, náutica mundial, foi uma época onde se investiu muito em equipamento, novas tecnologias, né? Nós estamos falando aqui em impostos, né? Vale a pena a gente lembrar que a França, os impostos para embarcações até 50 pés é 0, né? Por quê? Porque a França quer manter a sua condição de primeiro fabricante de veleiros do mundo. Na China também é 0 nessa área. Então, quando nós estamos falando em pedir 0 de impostos, é uma condição, se o Brasil quiser brigar lá fora, se quiser exportar, vai ter que adotar isso, né? Não faz sentido a gente, numa indústria como a indústria náutica, que emprega uma quantidade enorme de pessoas, pagar menos impostos que a indústria, por exemplo, de cosmética, a indústria de joias. A gente tem visto também na cidade do Rio de Janeiro vários eventos, e na cidade de Paraty também, Angra, eventos náuticos. Até que ponto isso ajuda a alavancar também o desenvolvimento do setor? Eu acho que um dos problemas que nós temos é que nós precisamos aumentar a massa crítica em termos de gente que entra no mercado náutico como usuário, né? O brasileiro, de maneira geral, apesar de que nós temos um mercado náutico potencial fantástico, o brasileiro ali, você tem uma foto disso, ele vai para a praia e fica de costas para o mar. Ele vai jogar vôlei, vai jogar frescobol, ele tem um medo atávico de ir para o mar, mas isso está mudando. Talvez em função das conquistas dos nossos principais velejadores, que mundialmente conhecidos, então os brasileiros também despertam para isso. A garotada está indo para os barcos e os eventos têm esse condão de divulgar essa atividade que é extremamente prazerosa e educativa e que abre uma quantidade imensa de empregos, que isso a gente pode ver justamente nesses eventos. A Acobar tem um dado que diz que a indústria náutica ela abre 7 empregos diretos
mas o professor Fernando Amorim, do Polo Náutico, chega a 70. Você tem carpinteiro, laminação, instalação elétrica, instalação hidráulica, né? Pintor, estofador, um especialista em eletrônicos, ferragens especiais de convés, vela, motor, gente que fabrica só quilha, equipamentos diversos. Aí você abre uma linha imensa que você chega facilmente a um número muito alto de pessoas que podem depender desse mercado. Eu chego ao absurdo de falar do cara que fabrica quentinha. Então, chega a ter um botequim perto, faz uma quentinha, contrata 3, 4 empregados para fazer mais quentinha para o pessoal que vai sair de barco, que tem preguiça de cozinhar, né? E você faz coisas bem agradáveis num barco desse. Se esse mercado quebra ou se ele reduz a sua atividade, alguém vai embora lá na ponta, com né? certeza. Você nem imagina. Após a fabricação, um barco agrega uma quantidade enorme de empregos. É o meu caso, é a marina onde ele vai guardar o barco, Exatamente. é o marinheiro que vai cuidar do barco, é o mecânico, é tudo completamente diferente de um sofá. Que o sujeito comprou o sofá, botou na casa dele e acabou. Não mexe mais no sofá. Então, vamos dizer, em termos até de impostos, você não pode, você tem que ter uma diferenciação muito grande entre uma coisa e outra, né? Sobre essa questão da especialização da mão de obra, a gente vai tratar até no segundo bloco. Uma última pergunta, só para a gente fechar. A pesquisa da Cobar de 2008 aponta que 71% da produção náutica estão na região sudeste, com São Paulo e Rio de Janeiro nos primeiros lugares. Qual é a participação do Rio de Janeiro nessa porcentagem? Olha, Rio de Janeiro e São Paulo estão em torno de 60%. Né? Você está falando da produção dos barcos. Você tem muita produção de barco de alumínio pelo Brasil inteiro, né? O Brasil tem 8 mil quilômetros de costa e 40 mil de rios. Então, você vê que é uma sem contar a Amazônia. A Amazônia não tem muita sem conta. contar, 40 mil embarcações na Amazônia. É náutico ou naval aquela área? Eu não sei. É verdade. Não, e essa atividade você exerce nas chamadas águas abrigadas também. Se você for para Minas, você tem represas como Três Marias, que são muito maiores do que a Baía de Guanabara. Essa é uma atividade que está começando a ser interiorizada de forma mais, vamos dizer, mais intensa, né? E com um potencial muito grande. Nós temos feito matérias a respeito disso, inclusive. Maravilha. Mão de obra especializada é um dos gargalos do setor náutico. Sobre isso a gente conversa no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Um dos maiores problemas de todos os setores de produção, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país, é a oferta de mão de obra especializada. Vamos mostrar agora um centro de formação profissional para a indústria náutica. As pessoas eram formadas pela própria indústria, não tinha escolas técnicas. Só que a indústria parou por alguns anos. E as pessoas que trabalharam na indústria ficaram com idade avançada. Então, a especialidade da universidade é a formação de mão de obra. Vamos atuar no segmento, na interface entre o projeto e a produção. Isso é, entre os engenheiros e os trabalhadores. A idealização veio de um programa do CNPq. Isso tem 2 anos. A gente começou a elaborar o projeto, discutir. Percebemos que a perspectiva é assim, vamos formar alguém que saiba fazer a interface entre o projeto e a produção, esse cara tem que saber da produção. E a gente percebeu, com os anos de experiência na atividade de ensino, que a lógica tem que ser a atividade do aluno. Ele tem que meter a mão na massa. O aluno vai gerenciar a produção de solda, ele vai ter que soldar. A perspectiva é que o aprendizado parta da prática. Eles fizeram 1 ano de programa de formação, com 8 horas por dia, que dá uma carga horária de 1.200 horas de hora-aula. E 600 horas de programa de estágio. Esse é o nível do curso. Eu sempre sonhei em construir barcos, é questão de gosto mesmo, gosto muito. 2 coisas boas, eu gosto, é um ramo que está crescendo, no melhor curso, perfeito. Aqui a gente não aprende só aquela coisa maçante, aquela coisa normal de uma sala de aula, aqui é muito mais que isso. Aqui você aprende vivenciando, você faz as coisas aqui, que é o que o mercado de trabalho pede, né?
cheguei ao Polo Náutico para uma qualificação na indústria naval. Sou cria do Tecnaval, né? Acabei ficando e hoje sou instrutora. O Tecnaval, assim que eu terminei de estudar, terminei meu ensino médio, vi que o mercado está precisando dessa mão de obra, que são dos construtores navais, e que a indústria naval agora está em ascensão. Concluí o curso, a gente já terminou o período de estágio, estamos aqui hoje trabalhando no Polo Náutico. Nós estamos no projeto RIB, que é essa lancha aqui de 21 pés. Nós fizemos tudo que é pertinente à construção dessa embarcação, nós realizamos, pegamos o projeto já pronto, mas houve toda a discussão do projeto também, nós participamos. A parte da produção também somos nós que realizamos, também o pessoal sobe, mexe no programa, no Rinoceros, para fazer todo o detalhamento do barco. Então tudo que é pertinente à construção da embarcação, que é essa aqui que está atrás de mim, o projeto RIB, nós participamos. Lobato, Angra lidera a indústria de produtos e serviços para o setor náutico. Como é que você percebe lá essa demanda por mão de obra? Onde precisa mais de gente para trabalhar? Eu acho que em todos os segmentos. Ele precisa desde a pessoa que trabalha dentro do barco, tanto do capitão, tanto do sujeito que vai fazer, dos funcionários para fazerem as lanchas, pintor, tudo. Nós temos uma promessa do Cefet lá, da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Temos a promessa, ainda não foi concretizada. Agora, quantas pessoas são formadas lá no Polo Náutico da UFRJ por ano e em que setores especificamente? O Polo Náutico ele atua tanto na área de engenharia, formação de engenheiros navais especializados nessa área náutica, como também formação técnica. Nos últimos 2 anos, nós formamos cerca de 30 técnicos por ano, nas áreas de solda, principalmente aço e alumínio, compósitos e na parte de madeira. Até que ponto formar pessoas para a indústria naval e também forma pessoas para a indústria náutica? Porque a gente vê também um grande incentivo nessa área, nesse setor naval. Mas os soldadores técnicos formados para o setor naval são também, atuam também no setor náutico ou não? Dependendo do tipo de barco, se for um barco de alumínio, o soldador da indústria naval e náutica é o mesmo, né? Eu gostaria até de fazer um comentário com isso. Muita gente acha que náutica é somente lazer. Na realidade, existe um enorme mercado que é a parte de serviço, embarcações de serviço e as embarcações de uso governamental. Eu acho importante a gente tocar nesse assunto porque esse ano nós criamos lá na UFRJ um grupo destinado a estudar especificamente os problemas das embarcações de uso do governo, né? Esse é um grande mercado onde o Brasil ainda engatinha. Eu vou citar alguns exemplos. O Exército tem mais de 1000 embarcações só na Amazônia. Quem é que está projetando e construindo essas embarcações específicas para uso militar? Muito pouca gente no Brasil. A própria Marinha tem dificuldade em comprar lanchas de patrulha. Por quê? Porque nós não temos, se na indústria de lazer existem poucos estaleiros, na indústria de embarcações de apoio para o governo é nenhuma. Porque geralmente lá fora você tem estaleiros que só produzem para governo. Por quê? Porque a embarcação de lazer ela tem que ser bonita, ela tem que ser leve, tem que ser rápida. A de uso governamental não, ela tem que ser forte, ela não precisa ter um acabamento de primeira, mas tem que ser bem construída, né? Então são mercados diferentes. Então esse grupo que nós criamos lá, ele visa não só estudar os problemas de engenharia, também os problemas de desenho industrial, que é muito importante. A parte de ergonomia. Poucas pessoas sabem que quem trabalha num bote inflável, como os bombeiros, a polícia, as pessoas ficam com problema de coluna de uma maneira muito rápida, né? Porque os impactos são muito grandes. A aceleração dessas embarcações é enorme. Então nós temos esse grupo lá. Inclusive eu tenho até uma boa notícia para dar para você, que o ano que vem vai ser criado o primeiro curso de design especializado em náutica. Está sendo criada lá na UFRJ, no Departamento de Desenho Industrial, não é o Departamento de Engenharia Naval. Então, toda essa atividade complexa nós desenvolvemos no Polo. Com relação à formação técnica dos técnicos que você me perguntou, nós tivemos que adquirir equipamentos muito sofisticados, como, por exemplo, máquina de solda MIG sinérgica. É uma máquina que é o estado da arte em termos de solda, mas que permite soldar
uma chapa de 1 milímetro, sem peno, né? Quando nós falamos que o técnico, quando foi mencionado que o soldador da indústria naval serve na indústria náutica, depende do tipo de embarcação, porque na indústria náutica eu preciso soldar chapas muito mais finas. Então é um profissional mais qualificado ainda do que o soldador que vai trabalhar na indústria naval. A formação de um soldador, por exemplo, em alumínio, é uma coisa muito demorada, demora anos, porque ele tem que ter uma sensibilidade na mão enorme, né? Então, esses equipamentos que nós adquirimos, foram inclusive importados da Suécia, é para permitir que os nossos alunos tenham conhecimento, tenham contato com equipamentos do estado da arte, que eles nem vão encontrar na indústria hoje. E como consequência disso, nós estamos fazendo aquela embarcação que você mostrou na matéria, e também acabamos recentemente de fazer umas embarcações para o Exército, em associação com uma empresa aqui do Rio de Janeiro. Foram os primeiros botes que o Exército encomendou, que são de alumínio soldado, chapa fina. Souza Mello, o esporte náutico e os barcos para lazer ainda são vistos como uma atividade muito distante da maioria da população. De que maneira popularizar esses esportes pode atrair também uma massa de trabalhadores, gerar mão de obra para atuar nesse setor? Eu acho que aqui existe um fator que precisa ser pensado. Existe um consenso geral de que esse é uma área destinada a milionários. Quando você pensa em barco, isso é uma coisa cara. Não que não seja, mas não necessariamente isso. Lá fora, os veleiros, por exemplo, não são, apesar de existirem veleiros caríssimos, mas não são exatamente os barcos mais caros, assim como não há lanchas tão caras, né? Está faltando um pouco divulgar mais isso. Mas isso esbarra num ponto importante, que é onde entra o Lobato, que são as marinas. O acesso ao mar tem que ser facilitado. Obviamente você tem que ter marinas sofisticadas para barcos sofisticados, mas você tem que também popularizar um pouco mais esse acesso. Existem a opção de guarderias, onde você tem locais em praias ou próximos a praias que não são caros e clubes de acesso um pouco mais barato, para que as pessoas possam ter um barquinho como opção. É fácil a gente imaginar que o barquinho está no imaginário popular brasileiro, inspirando poesias e músicas famosas. Todo mundo sonha com isso. Se olha um barquinho, às vezes o cara junta um dinheiro incrível para comprar uma casinha de praia, olha um barquinho passando e diz, um dia eu vou ter um daqueles. Sem pensar que talvez com um investimento mais baixo um pouco do que ele gastou na casa, ele poderia ter um barco com mais vantagens do que ter apenas a casa se ele tivesse uma marina para ter esse barco na marina. Ele não precisa ter a casa. Ele tem um barco, se hospeda no barco e tem um quintal do mundo para visitar. Essa ideia ainda não está arraigada nas pessoas. Isso tinha que ser divulgado e esses são os incentivos que precisam existir. Essa é uma das atividades da Velejar, pelo menos que a gente pretende, né? Marina é questão de logística. Você tem que ter uma marina com uma certa distância uma da outra. Porque as pessoas gostam de sair, elas não gostam de ficar no mar balançando. Evidentemente, se tiver que passar por um trecho balançando, faz parte. Mas ele sai de uma marina, vai para outra, vai para uma praia, vai para um lugar normalmente abrigado. As pessoas gostam de ter os barcos próximos das suas casas. Então, a logística é fundamental na marina. Nós temos alguns problemas de aprovação de marinas. Além do local, você tem os problemas de meio ambiente, vamos dizer, que sempre tolhem um pouco qualquer tipo de pessoa que quer entrar. E outra coisa que eu acho que poderia ser feita também seria, em alguns pontos, o governo providenciar rampas para as pessoas virem com seus barquinhos rebocados no carro, aí desce na rampa. Isso é muito comum em qualquer lugar. E a coisa mais barata que tem é o sujeito pode guardar o barco em casa. Então ele teria um estacionamento qualquer para o sujeito parar o carro, vigiado, evidentemente. E aí desce o barquinho e vai fazer o seu passeio por ali. Depois volta, no final do dia pega. Isso é comum, os Estados Unidos tem um atrás do outro, na Europa também. Excelência tecnológica na construção de barcos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Rio em Foco, aqui política e economia caminham juntas.
Pela primeira vez depois de 35 anos, barcos fins estão sendo construídos na América do Sul, aqui, no Rio de Janeiro. Nossa reportagem foi mostrar o resultado da parceria entre um velejador brasileiro, a Olus Brasil, o estaleiro Pata da Hungria e a Associação Internacional da Classe Fim. Vamos ver. O Brasil tem uma forte tradição, né, em esportes olímpicos, especialmente na vela. A vela realmente é o esporte que mais trouxe medalhas para o Brasil, né, em toda a existência das Olimpíadas. Tá? E esse barco, particularmente, já havia mais de 30 anos que ele não era fabricado aqui no Brasil. Okay? Então, em função dos altos custos de importação desse barco, para você ter ideia, só o casco custa cerca de 11 mil euros na Europa, isso sem mastro, sem vela, sem nada. Então nós decidimos trazer realmente o barco para o Brasil com uma tecnologia, né, especial de um estaleiro que já tem tradição na construção desse barco. Para começar o processo, o Lourenço Cardoso, que é o dono aqui do estaleiro, ele foi para a Europa, fez um estágio de 2 semanas, onde ele absorveu toda a tecnologia de construção do barco nos moldes europeus. Nós testamos esse barco praticamente com velejadores de ponta contra outros barcos, nós fizemos isso. E aí, baseado justamente no feedback que esses velejadores nos deram, do que nós poderíamos aperfeiçoar o barco, nós já viemos a 3 barcos desenvolvendo o processo de construção para tornar o desempenho do barco cada vez melhor. Vocês podem ver que o barco ele tem uma técnica de construção bem elaborada, ele tem reforços, né, em fibra de carbono. Toda a montagem do barco é feita de maneira tal que os comandos sejam duplicados. A gente senta nessa parte do barco, e tanto eu posso estar escorando, né, velejando no barco, e todos os comandos estão aqui na minha mão. Estão vendo os comandos aqui na minha mão? O mastro desse barco também é um mastro super especial. Ele é um mastro construído no formato de uma asa de avião. Não tem estaiamento, ou seja, ele é só encaixado e ele é todo feito em fibra de carbono. Nós acabamos de aprovar um projeto com a FAPERJ, justamente para nos ajudar a financiar o desenvolvimento desse mastro, que é um mastro que envolve muita tecnologia. O fabricante desse barco só existe na Europa, não existe nem no Brasil, na América Latina, nem na América do Norte. Nós temos um acordo com o fabricante dessa forma, que é a Pata da Hungria, para nós focarmos a nossa venda aqui a nível de América Latina e América do Norte. A tecnologia hoje de construção desses nossos barcos, ela é totalmente nossa, desenvolvida, né, aqui no Brasil, de forma tal que a gente tenha o melhor desempenho possível para o barco. E estamos já construindo, esse é o 5º barco, nós já temos velejadores experientes, o campeão sul-americano de fim veleja exatamente com esse barco. Tivemos o último campeonato carioca em novembro de 2009, nós acabamos de produzir o barco 2 dias antes da competição. O Henry Boyne, o nosso velejador que ele é campeão sul-americano, ele só teve 2 dias para treinar com o barco. Foi uma competição onde participaram 12 barcos do Rio e de São Paulo. E nessa competição foram 7 regatas e ele venceu 5 das regatas. Então, o que demonstra claramente, né, qual o nível. A intenção é promover cada vez mais a vela olímpica e o fim, que nós vamos ter uma Olimpíada aqui em 2016. Então, o nosso objetivo é fazer com que cada vez mais nós tenhamos velejadores de ponta e sejamos competitivos. E a ideia é trazer essa medalha olímpica para o Brasil aqui em 2016. Professor Ronaldo, um barco como esse leva quanto tempo para ser construído? Um fim? Vai depender da capacidade do estaleiro, mas é uma embarcação trabalhosa. Eu imagino que um prazo de uns 20 dias. O Jorge fala ali da possibilidade de incentivar o crescimento da classe fim e da exportação. O senhor acha que isso é viável a médio prazo? Eu diria que sim, mas tudo vai depender do preço. Nós temos problemas que a indústria europeia e americana não tem, né, de taxação excessiva do trabalho, os impostos, mesmo quando não cobrados em cima da embarcação, em todos os insumos, toda a cadeia você paga impostos. Então, temos que ver se no final o preço dele será competitivo. É bom lembrar também que a China atualmente resolveu investir pesado em cima da indústria náutica. Nós temos até o caso de uma forma de um veleiro de 25 pés, que era produzido aqui em São Paulo, foi para a China, produzido lá e vendido para cá. Então, a gente não pode esquecer esse tipo de problema. A competição é mundial, né? Hoje em dia, se você não pensar no mercado global, é bom nem começar, porque o seu mercado é o mundo, né? Não dá para pensar só em mercado nacional, ainda mais na classe como um barco como o Fim, que
que é um barco extremamente competitivo, um barco olímpico, muito caro, né? E que jamais será um barco de venda em massa como é o Dingo, como é o Laser. Mas, por exemplo, a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro um Comperj sendo construído, e com a entrada desse polo petroquímico em atividade, a gente pode ter também mais insumos aí para baratear, de repente, o custo disso. E a gente fala também de Olimpíada. O Rio de Janeiro vai sediar as Olimpíadas em 2016. Também aí um outro fator de desenvolvimento que talvez possa estimular. Além desses fatores, quer dizer, dos barcos que já existem, que são usados para a competição, a gente tem que pensar também no barateamento dos barcos de lazer. A indústria náutica francesa ela teve um crescimento brutal a partir da década de 70, por causa dos incentivos dados também para a pesquisa universitária. A construção universitária foi altamente incentivada lá, de tal forma que começaram a aparecer propostas e mais propostas de barateamento de custo. Estudante em geral não tem muito dinheiro, então quer ter um barquinho barato, e isso realmente ajuda, porque, como eu disse, aumenta a massa crítica e você compra um barco barato, menorzinho, depois você troca para o maior, acaba chegando nos 50 pés da vida, que custam uma fortuna, mas que são verdadeiros apartamentos de luxo flutuantes, né? Uhum. Então, esse é o foco que eu acho que é importante, para que esse incentivo exista, não só nos barcos que já existem, mas nas propostas novas. É preciso que, para se popularizar, é preciso que haja pesquisa e incentivo à pesquisa, além de redução de impostos, e busca de patrocinadores para que isso possa existir. Né? Falou-se ali da participação da FAPERJ. Hoje existe alguma linha de financiamento? Quer dizer, há incentivo à pesquisa, principalmente das pequenas e microempresas, que são quem estão aí na ponta fabricando? Não, existe. Nós lá na UFRJ, inclusive, já recebemos alguns incentivos do governo a nível federal, né? Isso no Polo Náutico especificamente, né? Na época, já que a gente está falando em Olimpíada, na época dos Jogos Pan-Americanos, o Polo Náutico teve uma participação muito grande num outro segmento da náutica, que é o remo. Esse, então, o Brasil voltou a engatinhar, né? Uhum. Na época do Pan, nós fizemos... Por que voltou a engatinhar? Porque nós não temos estaleiros hoje que fabriquem barcos a remo de qualidade, barcos para treinamento e para competição. E é uma atividade extremamente competitiva. É muito interessante a gente comentar essas coisas, porque cada segmento da náutica tem suas características. Uma lancha, por exemplo, uma lancha de 50 pés, 60 pés, ela tem uma dificuldade. Ela tem que ser bonita, ela tem que ser eficiente, mas a construção em si é uma atividade um pouco mais simples. Um veleiro já é o contrário, a construção já é um pouco mais sofisticada. E no barco a remo é muito mais sofisticado. Ou seja, quanto mais leve vai ficando a minha embarcação, mais caro e mais sofisticado vai ficando. Só para a gente ter uma ideia, nós estamos envolvidos já com as Olimpíadas, desenvolvendo algumas coisas para a Confederação Brasileira de Remo. Na época do PAN, nós fizemos os barcos dos juízes e os barcos que levavam as câmeras de televisão. A exigência era que essas embarcações não fizessem ondas laterais para não atrapalhar a raia, não atrapalhar os barcos. Então, nós desenvolvemos esses projetos no Polo Náutico. As embarcações foram construídas lá e usadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, com sucesso. Já para as Olimpíadas, nós estamos olhando um pouco adiante e a nossa proposta é mais ousada. Seriam barcos elétricos, né? Já que o remo, a velocidade é baixa, a propulsão elétrica se adapta com muita, vamos dizer, qualidade em cima disso. Com relação ao remo, nós estamos desenvolvendo e construindo barcos de treinamento para remo costeiro, né, que é uma nova categoria da Federação Mundial de Remo, Federação Internacional de Remo, e fazendo os projetos do que serão os barcos de treinamento. Porque um dos problemas para o remo nacional é que o prazo até as Olimpíadas é muito curto para você formar atleta. Se você olhar que fora do Rio e São Paulo e do Rio Grande do Sul, poucos clubes no Brasil têm barcos a remo de qualidade, como é que essas pessoas vão treinar e depois vão ser selecionadas para uma Olimpíada? Então, o problema hoje é que o COB está ainda resolvendo a parte de recursos, que você tem que investir na compra de equipamentos para treinar esses atletas.
Né? Essa que é uma dos gargalos que nós estamos tentando ajudar o pessoal do remo. O turismo náutico é extremamente prazeroso e é talvez o melhor caminho para o incentivo ao crescimento de toda essa atividade. O estado do Rio de Janeiro está todo virado para o mar, né? E tem rios maravilhosos também. Principalmente o estado do Rio de Janeiro. Talvez um pouquinho de Santa Catarina, mas Rio de Janeiro até São Paulo, ali até Ilhabela, isso aqui é fantástico. Fantástico. Porque uma coisa também importante, a gente tem sempre um turismo náutico desenvolvido quando você tem ilhas. Uma costa sem ilhas é complicado. As pessoas vão para onde? Né? Então, nesse aspecto, a costa que vai aqui do Rio até Santa Catarina é privilegiada. Você tem Bahia, você tem Rio, você tem muitas ilhas, você tem aonde? Só olha quantas ilhas tem em Angra dos Reis. 365. Dizem. Quer dizer, o cara passa uma vida visitando ilhotas. Bahia também é muito bonito. Camamu também é muito bonito. Camamu é bonito. A Bahia de Todos os Santos está limpa, né? Está limpa. Camamu então é fantástico. Camamu acho que vai dar uma boa deslanchada agora em termos de turismo também. No próximo bloco, barco à vela pode causar poluição ambiental? A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.